Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Amém? Hoje aqui no nosso dia a dia, eu quero convidar você a acompanhar comigo o texto que está em Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 1. A Bíblia que eu estou agora esses dias é com a linguagem, a tradução de hoje, né, nos dias atuais. Vamos lá? Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Amém? Vamos parar por aqui. Então aqui a gente vê dois irmãos, né, nascido dos famosos pais Adão e Eva. Adão e Eva, que fizeram parte do projeto original, né, novinho ali de Deus. Então conheciam muito bem os propósitos do Senhor e conheciam muito bem Satanás e o pecado. Afinal, os seus pais, né, com certeza contava e compartilhava toda uma história. Tanto que o texto fala que quando Caim nasceu, Eva falou com a graça de Deus. Provavelmente Caim cresceu a sua vida toda ouvindo falar. Nós não merecíamos, nós erramos com Deus, mas pela graça de Deus, pelo amor que não falha, Ele nos deu você, Caim. E aqui fala que Caim era o mais velho e Abel o mais novo. E ainda que haja uma pequena diferença aí de idade entre ambos, Caim era o mais velho e normalmente o mais velho continua a ser um exemplo, um reflexo para o mais novo. E esse texto é interessante porque fala exatamente que Caim ofereceu a sua oferta, depois Abel, né? Então, o que nós podemos tirar desse texto? Aqui a gente vê duas pessoas que conheceram Deus, né? Que ouviram falar de Deus, que ouviram falar do seu poder e das suas misericórdias, que cresceram entendendo que tudo que eles tinham era suprido pelo Senhor. E chega um determinado momento que faz toda uma diferença. O momento de dar a Deus aquilo que eu tenho. E Caim, ele escolhe algumas coisinhas e vai lá e oferece. Abel, por sua vez, até mesmo seguindo um certo exemplo do seu irmão mais velho, pega o melhor, seguindo o exemplo de dar a Deus aquilo que era parte do que eles tinham. E aí Abel pega o melhor. E claro que quando nós oferecemos o melhor para Deus, os olhos de Deus voltam para nós. Abel, ele vai de coração a Deus. Abel, ele fala assim: Pai, o que eu tenho aqui nessa terra, eu entrego a Ti. Porque o Senhor foi quem me deu. Porque é o Senhor quem supre as minhas necessidades. E é pela Tua graça também, que eu também, Abel, nasci. Sabe, porque o pecado dos meus pais não impediram que o Senhor tivesse um propósito na minha vida. Porém, Caim fala assim: vamos lá, né? Deixa eu pegar isso aqui e fazer uma gracinha com Deus. E quantas vezes nós não estamos vivendo a nossa vida assim? Querendo fazer agrados a Deus? Eu vou no culto uma vez por semana, ler a Bíblia. Quando o pastor, bispo, meu líder pedir para abrir ali, eu vou abrir. Não sabe às vezes nem aonde ficam os livros, nem sabe os livros que tem dentro da Bíblia. Não é verdade? Na hora de ofertar, imagina, para que isso?
Na hora de tratar bem o seu irmão, oi, tudo bom? Tá ótimo. Afinal, para que eu vou ficar sendo agradável? Para que eu vou perguntar se tem problema? Eu já estou cheio de problema. Não preciso saber do problema de ninguém. Caim. Esse é o Caim. Aquele que só se preocupava com ele. Aquele que sequer se preocupou com Deus. Aquele que sequer por um instante, antes de fazer aquela oferta, parou para refletir. Nossa, Deus me criou, Deus, sabe, me formou, mesmo depois do pecado ter entrado, mesmo depois, né, de tanta falha. Mas Deus, ainda assim, me deu essa oportunidade. E melhor do que essa oportunidade, Ele me deu uma profissão, Ele me deu meios de ser suprido. E aí, Deus não se agrada dele. E aí, o Senhor chega e fala assim: por que você está com raiva? Cuidado, porque o pecado está à sua porta. Aqui esse texto nos mostra uma coisa. Quando começamos a fazer de qualquer jeito as coisas para Deus, ou fazer por fazer, já estamos com um pé dentro do pecado. Quando eu deixo de ir para a igreja, é só um dia, não tem problema, só hoje. Quando eu começo a trocar a Deus por outras coisas, hoje eu preciso assistir esse filme. Tem tanto tempo que eu queria assistir, os colegas chamaram, hoje é dia de culto, mas deixa pra lá. Esse líder, que saco. Nossa, essa palavra de novo, não aguento isso. Cuidado, o pecado jaz à porta, está te chamando. Aí o meu irmão está ali dentro da igreja, é fiel, busca a Deus, tem pagado um preço, tem entregado a sua vida, o seu melhor para Deus, e de repente Deus começa a lhe ser favorável, começa a abençoar, as coisas começam a ter, a ter oportunidades novas. De repente ele flui no ministério, de repente a pessoa que não era casada está casando, de repente um casamento que a gente ouvia falar burburinhos que estava destruído, está um casamento assim que você fala, nossa, esse casamento teve problema. De repente, aquela pessoa, os filhos começam a se converter e você fica irado que você fala assim, mas que coisa, por que essa pessoa está rompendo? O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Ela está priorizando o Senhor Deus. Ela está dando valor a Deus. Ela está entregando o que ela tem de melhor. A vida, o tempo, a oração, o sacrifício de estar cansado, mas eu vou buscar Deus. Eu estou com mal-estar, mas eu vou buscar Deus. Eu estou sofrendo, mas eu vou buscar Deus. É isso que ela está fazendo. E Deus fala, será que se você não fizer aquilo que eu te digo para fazer? Será que se você não olhar para mim? Será que se você não gastar tempo na oração? Será que se você não gastar tempo disciplinando teus sentimentos, colocando eles, sujeitando eles à palavra e ao Espírito Santo, você acha que eu não vou olhar para você? Você acha que você também não vai se tornar favorável e eu irei te abençoar? É isso que esse texto nos mostra. Aqui, quando Deus olhou para Abel, quando Deus se agradou da oferta, eu imagino que aquele foi o melhor ano de colheita de Abel. Porque eu vejo que Deus, ele faz prosperar aqueles que o buscam, aqueles que é fiel, aqueles que se preocupam em agradá-lo também. Quando Deus rejeitou a Caim, a oferta, eu vejo que ele percebeu a diferença da prosperidade que Abel tinha e ele viu que o dele continuou o mesmo. Foi por isso que ele se irritou. E essa é a diferença daqueles que buscam a Deus, daqueles que deixam as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Elas prosperam, elas rompem, elas vão adiante. Sabe por quê? Porque estão agradando a Deus. Aquelas que não estão agradando a Deus ficam paralisadas. Nada acontece, as coisas não fluem. E isso irritou extremamente Caim. E quantas vezes, quando não estamos ali firmes
nos sentimos irritados com a prosperidade do irmão? Porque o irmão casa, porque o irmão consegue carro, consegue casa, passa em concurso, consegue melhor emprego, sabe, anda bem vestido, e peraí, e eu? Tô trabalhando e as coisas não acontecem. Fidelidade, prioridade, isso faz toda a diferença na nossa vida. Você tem priorizado o Senhor? Você realmente, quando você olha para Deus, você pensa assim, eu preciso dar o meu melhor para Ele. Porque se você fala, eu preciso dar o meu melhor para Ele, para Deus, Deus olha para você e fala, eu preciso dar o meu melhor para o meu filho. É simples, não é complicado. Tem até uma música que fala, né? A gente é quem complica tudo. Amém? Que hoje, nesse dia, você possa parar para refletir. Sabe? Num Deus que criou, que nos formou, que apesar da gente olhar e falar assim, nossa, Deus tinha motivos para não me criar, para não me formar. Deus tem até motivos para não me perdoar, mas Ele me perdoa todo dia, mas Ele me ama todo dia, sabe? Mas Ele me acolhe todo dia Ele está ali disponível e disposto, esperando que eu desperte e comece a trilhar o caminho que Ele tem para mim. Amém? Que o Senhor possa ser a prioridade da sua vida. E que você entenda uma coisa. Quando você para de olhar para você, de buscar o melhor para você, para dar o seu melhor para Deus, automaticamente, aquele melhor que você tanto quer, ele vai chegar na sua vida. Eu quero te dizer nessa noite, Deus te ama, Deus te criou, você é fruto das misericórdias e das bênçãos do Senhor. Se você parar para adorar a Deus, se você parar para orar a Deus e dedicar a oração e realmente abrir o teu coração em fidelidade, ainda que seja para falar, Senhor, eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta, mas eu sei o quanto Tu és importante, mais importante do que qualquer desejo ou sonho que eu possa ter. Ele vai olhar para ti e vai se agradar de ti. E quando o pai se agrada do filho, ele quer supri-lo, ele quer, sabe, fazê-lo feliz, ele também quer agradá-lo. E com o nosso Pai Celestial não é diferente. Amém? Que você tenha um dia de vitória. A graça e a paz do Senhor Jesus.